Eram 3 da manhã. O homem mais rico de Roma não estava dormindo em sedas. Ele estava sentado no escuro, tremendo, paralisado pelo som do próprio silêncio. Ele tinha dinheiro para comprar exércitos, mas não conseguia comprar um segundo de paz. Existe uma maldição que ninguém te conta sobre o sucesso. Quanto mais você tem, mais você se torna refém do medo de perder. Imagine passar a vida inteira construindo um castelo apenas para descobrir que você se trancou do lado de dentro e engoliu a chave. Hoje vamos dissecar o paradoxo da riqueza. Vou te ensinar a técnica mental usada por um homem que perdeu uma fortuna de bilhões em uma única noite e sorriu enquanto via tudo queimar. Se você quer ter tudo, primeiro precisa aprender a não precisar de nada. O som não era de trovões, nem de exércitos marchando. O som que paralisava o homem mais poderoso de Roma era o tinir sutil, quase inaudível, de uma taça de prata tremendo sobre uma mesa de carvalho maciço. Eram 3 da manhã. O suor frio escorria pela nuca de Marcos, encharcando o colarinho de sua túnica de seda importada, uma seda que custava mais do que a vida de 10 soldados. Ele estava sentado no centro de seu vasto salão, cercado por estátuas de deuses que pareciam julgá-lo com seus olhos de pedra branca. Nas sombras, cada estalo da madeira, cada suspiro do vento nas cortinas de veludo, soava como um assassino afiando uma lâmina. Marcos não estava em perigo físico imediato. Não havia ninguém ali. Apenas ele e o peso esmagador de 300 milhões de sestércios acumulados em cofres, terras e navios. Ele olhava para as próprias mãos, mãos que já haviam segurado a terra, cavado trincheiras e empunhado espadas. Agora tremiam ao segurar uma simples pena para assinar um testamento. Ele tinha tudo. O mundo conhecido curvava-se diante de sua assinatura. Mas naquele silêncio sepulcral, Marcos percebeu a verdade aterrorizante que nenhum bardo canta nas praças. Ele não possuía aquelas coisas. Aquelas coisas o possuíam. Para entender o abismo em que ele se encontrava, precisamos voltar 10 anos no tempo. A ascensão de Marcos foi meteórica, desenhada com a precisão de um arquiteto e a fome de um lobo. Ele não nasceu em berço de ouro. Sua primeira fortuna foi um saco de trigo resgatado de um naufrágio na costa da Sicília. Enquanto outros choravam a perda dos navios, Marcos via oportunidade nos destroços. Ele vendeu aquele trigo por 10 vezes o valor durante uma seca. Ali, ele aprendeu a primeira regra do jogo. A necessidade dos outros é a escada para o seu trono. Ano após ano, sua ambição cresceu como uma era venenosa, bela e sufocante. Ele comprou vinhedos quando o vinho estava barato e os vendeu quando as ânforas valiam diamantes. Ele emprestou dinheiro a senadores falidos, comprando não apenas juros, mas lealdade e segredos. Ele construiu uma fortaleza de influência. A sociedade romana olhava para ele e via um Deus entre homens. Olhem para Marcos, diziam os pais aos filhos, apontando para sua liteira dourada que cruzava o fórum. Aquele homem venceu o destino. Aquele homem é livre. Que mentira doce e perigosa. A liberdade que viam era, na verdade, a construção da mais sofisticada prisão já feita. À medida que sua riqueza dobrava, o mundo de Marcos encolhia. Antes ele caminhava pelas ruas de Roma, sentindo o cheiro do pão fresco e rindo com mercadores. Agora, cada rosto na multidão era um potencial ladrão. Cada sorriso de um amigo parecia esconder uma adaga de inveja. O ouro exige um guarda-costas, e a guarda-costas exige um salário, e o salário exige mais ouro. É um ciclo devorador. A paranoia tornou-se sua companheira de leito mais fiel. Contratou provadores de comida temendo veneno em seu vinho favorito. A ironia era brutal. O homem que podia comprar qualquer banquete do mundo não conseguia sentir o gosto de nada, pois o sabor do medo amargava cada mordida. E então, o primeiro grande golpe aconteceu. Não foi um roubo. Foi uma carta, um papiro simples, selado com a cera vermelha imperial. O imperador Nero, conhecido por sua volatilidade insana, convidava Marcos para um jantar privado. Em Roma,
Um convite de Nero para alguém tão rico geralmente significava apenas uma coisa: o imperador precisava de fundos, e a maneira mais rápida de obtê-los era acusar um homem rico de traição, executá-lo e confiscar seus bens. Marcos leu a carta à luz trêmula de uma vela. A cera vermelha parecia sangue fresco nas suas mãos. Tudo o que ele construiu, cada moeda, cada terra, cada aliança, estava, de repente, pendurado por um fio de teia de aranha sobre uma fornalha ardente. Se ele recusasse, morreria. Se fosse, poderia morrer. A ilusão de controle se desfez. Ele percebeu que sua montanha de ouro não era um escudo. Era um alvo pintado em suas costas. Como ele poderia sobreviver a um poder que podia tirar tudo dele num estalar de dedos? A noite anterior ao jantar com Nero foi a mais longa da vida de Marcos. Ele caminhava pelos corredores de sua mansão como um fantasma em seu próprio mausoléu. Ele olhou para um vaso coríntio, uma peça rara que sobrevivera a guerras e séculos. Ele se lembrou de como havia lutado para comprá-lo, humilhando um rival em um leilão. Agora, aquele vaso parecia zombar dele. "Eu ficarei aqui quando você se for." O objeto parecia sussurrar. "Eu sou eterno. Você é apenas poeira passageira." O desespero o levou a fazer algo impensável para um homem de negócios pragmático. Ele buscou um filósofo. Não um desses oradores de esquina que vendem conselhos por moedas de cobre, mas Sêneca, o estoico, que vivia no fio da navalha entre o poder político e a sabedoria eterna. Sêneca conhecia o perigo de Nero melhor do que ninguém. Ele era o tutor do imperador e, paradoxalmente, o homem mais sábio de Roma vivendo na corte mais louca da história. Marcos encontrou Sêneca em seus jardins, observando as estrelas. O filósofo não usava joias, apenas uma túnica simples. A serenidade em seu rosto contrastava violentamente com o pânico nos olhos do mercador. "Eles vão tirar tudo de mim, Sêneca", Marcos confessou, a voz embargada caindo de joelhos na grama úmida. "Minha fortuna, minha vida. O que eu faço? Como protejo o meu império?" Sêneca olhou para ele, não com piedade, mas com uma firmeza cirúrgica. "Você não pode proteger o que nunca foi seu, Marcos. Esse é o seu erro. Você acredita que é o dono da fortuna, mas você é apenas o administrador temporário dela. A fortuna é como um hóspede em uma estalagem. Ela chega quando quer, fica o tempo que deseja, e parte sem aviso prévio. O tolo tranca a porta para impedir que ela saia. O sábio deixa a porta aberta, grato pela visita, mas pronto para a solidão." Aquelas palavras atingiram Marcos como um soco. "Mas eu trabalhei por isso. Eu sangrei por isso." "E é exatamente por isso que você sofre", retrucou Sêneca, caminhando lentamente ao redor do homem ajoelhado. "Imagine que você está em um banquete magnífico. A comida é deliciosa, o vinho é o melhor. Mas, acima da sua cabeça, pendurada por um único fio de crina de cavalo, está uma espada afiada apontada para o seu pescoço. Você conseguiria saborear o banquete? Não. Você passaria a noite inteira olhando para cima aterrorizado. Essa é a sua vida, Marcos. A espada é a perda. E enquanto você temer que a espada caia, você nunca provará o banquete, não importa quão rica seja a mesa." Sêneca parou e colocou a mão no ombro do mercador. "O paradoxo da riqueza é este. Só é verdadeiramente dono de suas posses aquele que está pronto para perdê-las a qualquer segundo sem perder a sua paz. Você quer ser invencível diante de Nero? Então vá para aquele jantar disposto a entregar tudo. Se eles levarem seu ouro, sorria, pois eles levaram apenas metais pesados que curvavam suas costas. Se levarem sua vida, aceite, pois a morte é a única certeza que temos desde o nascimento. A única coisa que eles não podem tirar é a sua mente racional, a sua virtude. Torne-se pobre em espírito agora, antes que eles o façam à força, e você será intocável." A mente de Marcos girava. A proposta era insana. Entregar-se, desapegar-se, era contra tudo o que o mundo lhe ensinara. O instinto humano grita para acumular, para segurar, para proteger.
Mas a lógica de Sêneca era implacável. O sofrimento não vinha da pobreza, vinha do medo da pobreza. Se ele matasse o medo, a pobreza não teria poder sobre ele. O dia amanheceu cinzento sobre Roma. A carruagem imperial chegou para buscá-lo. Marcos vestiu-se, mas não com suas vestes mais pomposas. Ele escolheu uma túnica digna, porém sóbria. Ele olhou para sua mansão uma última vez. Não com o olhar de um proprietário ganancioso, mas com o olhar de um turista que admira uma bela vista antes de partir. Ele respirou fundo. O ar frio encheu seus pulmões. Pela primeira vez em anos, o nó em seu estômago se desfez. Ele estava caminhando para a cova dos leões, mas não se sentia uma presa. O jantar com Nero foi um teatro de horrores e excessos. O imperador, com os lábios manchados de vinho, alternava entre risadas maníacas e ameaças veladas. Ele olhava para Marcos esperando ver o tremor, o suor, a súplica patética que via em todos os outros cortesões. Nero se alimentava do medo alheio. Era sua moeda favorita, mais valiosa que o ouro. Ouvi dizer que seus armazéns em Ostia estão cheios, Marcos, disse Nero, girando uma faca de frutas entre os dedos. O império tem grandes necessidades. Seria uma pena se um incêndio acidental redistribuísse essa riqueza. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Marcos. O velho Marcos teria gaguejado, oferecido subornos, prometido lealdade eterna, mas o homem que estava ali, tocado pela filosofia estoica na noite anterior, fez algo diferente. Ele pegou sua própria taça de vinho, olhou nos olhos do imperador sem desafio, mas com uma calma absoluta e disse: César, tudo o que tenho pertence a Roma. Se o fogo vier, ele levará apenas madeira e pedra. Minha lealdade e minha tranquilidade, no entanto, não são inflamáveis. Se meus armazéns queimarem hoje, amanhã estarei nas docas trabalhando com minhas próprias mãos, tão feliz quanto estou agora sentado à sua mesa. Nero parou. A faca parou de girar. Ele procurou o medo nos olhos de Marcos e não encontrou nada. Não havia o cheiro da presa. Havia apenas uma parede impenetrável de indiferença. O imperador, confuso e entediado pela falta de reação emocional, riu nervosamente e mudou de assunto. A tensão se dissipou, não porque Marcos lutou, mas porque ele se rendeu da maneira correta. Ele tirou o poder da arma do inimigo ao mostrar que a ferida não doeria. Mas o destino, ou a fortuna, tem um senso de humor cruel. Marcos sobreviveu ao jantar. Ele voltou para casa vivo. No entanto, a lição final ainda estava por vir. A verdadeira prova não é teórica. 2 dias depois, a profecia velada de Nero se concretizou, mas não por ordem direta dele. O grande incêndio de Roma começou. As chamas, alimentadas pelo vento seco, varreram os bairros baixos e subiram as colinas famintas, rugindo como bestas infernais. O céu noturno tornou-se um laranja apocalíptico. O calor era insuportável. Marcos estava em seu terraço. Ele viu a linha de fogo avançando. Ela não distinguia entre a cabana do mendigo e o palácio do senador. O fogo é o grande equalizador. Ele viu seus armazéns, a fonte de seu poder, sendo engolidos pelas chamas. Viu o telhado de sua mansão começar a fumegar. Seus servos corriam gritando, carregando prataria, tentando salvar o insalvável. Senhor, o cofre! Precisamos tentar mover o cofre! Gritou um de seus assistentes, com o rosto coberto de fuligem. Marcos olhou para o caos. O fogo refletia em seus olhos. Aquele era o momento da verdade. O homem que ele era teria corrido para as chamas para salvar o ouro e morrido queimado, abraçado a moedas derretidas. Marcos segurou o braço do assistente com firmeza. Deixe, ordenou ele com uma voz que cortou o pânico ao redor. Deixe queimar. Mas, senhor, é tudo o que temos, o servo chorou. Não, corrigiu Marcos, olhando para a sua família que estava segura no jardim, longe das estruturas em colapso. Isso é tudo o que tínhamos.
O que somos está aqui, de pé, respirando. Eles assistiram. Foi uma cena de destruição magnífica. As estátuas explodiram com o calor. As tapeçarias viraram cinzas em segundos. O teto desabou com um estrondo que fez o chão tremer. A obra de uma vida inteira foi reduzida a escombros fumegantes em uma única noite. E ali, diante da ruína absoluta, Marcos sentiu algo estranho. Não era dor, não era desespero. Era uma leveza indescritível. As correntes invisíveis haviam se rompido. A ansiedade de perder tudo desapareceu porque o pior já havia acontecido. E ele ainda estava lá. Ele percebeu que sua felicidade não estava nas cinzas. Ela estava na sua capacidade de suportar a visão das cinzas sem quebrar. Ele era, naquele momento, mais rico do que quando possuía o mundo, porque agora ele possuía a si mesmo. Ele lembrou-se de Sêneca. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Nos anos que se seguiram, Roma foi reconstruída. Marcos também. Ele nunca recuperou a fortuna obscena que tinha antes, e nunca tentou. Ele se tornou um mercador respeitado, mas modesto. Ele vivia em uma casa confortável, mas sem luxos excessivos. Ele caminhava pelas ruas sem guarda-costas. Ele dormia à noite. O silêncio em sua casa não era mais o prelúdio de um assassinato, mas a música da paz. Ele ensinou aos seus filhos não a arte de acumular, mas a arte de desfrutar sem depender. Ele costumava pegar uma moeda, mostrá-la aos jovens e dizer: "Isso é uma ferramenta, não um mestre. Use-a para construir pontes, para alimentar, para criar. Mas nunca, jamais deixe que ela entre no seu coração. Se ela cair no mar, deixe-a ir. Se você pular para salvá-la, é você quem se afogará." A história de Marcos nos traz ao cerne do que a bússola da razão busca iluminar hoje. Vivemos em uma era obcecada pela acumulação. Somos bombardeados por imagens de sucesso que são puramente materiais. Carros, mansões, números em uma tela digital. E, ironicamente, somos a geração mais ansiosa da história. Por quê? Porque violamos o paradoxo. Tentamos agarrar a água com força e ela escapa pelos dedos. O estoicismo não prega a pobreza. Sêneca era rico. Marco Aurélio era o imperador do mundo. O estoicismo prega a indiferença. A riqueza é um indiferente preferível. É bom tê-la? Sim. Ela facilita a vida, permite ajudar os outros, oferece conforto. Mas ela não pode ser a âncora da sua identidade. Você deve ser capaz de olhar para o seu carro, sua casa, sua conta bancária e dizer: "Eu prefiro ter isso, mas se amanhã tudo desaparecer, eu continuarei sendo eu." Essa é a verdadeira invencibilidade. É o superpoder de caminhar pelo fogo sem se queimar. Pense agora na coisa que você tem mais medo de perder. Pode ser seu emprego, seu status, seu dinheiro. Agora, visualize, realmente visualize, que você perdeu isso. Sinta o impacto. E então, perceba que você ainda estaria vivo. O sol ainda nasceria. Você ainda teria a capacidade de pensar, de amar, de recomeçar. Ao fazer esse exercício, o premeditatio malorum dos estoicos, você tira as presas do medo. A verdadeira riqueza é um estado mental de abundância que não depende de fatores externos. É a armadura que protege sua alma da volatilidade do mercado, da política ou da sorte. Quando você não precisa de nada para ser feliz, você ganha o poder de ter tudo sem ser corrompido por nada. Marcos perdeu sua gaiola de ouro e ganhou o mundo. E você? Está construindo um castelo ou uma prisão? Se esta história acendeu uma chama na escuridão da sua mente, se você quer dominar as ferramentas mentais para ser inabalável em um mundo que tenta te quebrar a todo custo, sua jornada está apenas começando. A maioria das pessoas vai fechar este vídeo e voltar para a corrida dos ratos, aterrorizadas com a possibilidade de perder migalhas. Mas você chegou até aqui. Você faz parte da minoria que busca a verdadeira soberania. Inscreva-se agora no A Bússola da Razão.
Não entregamos entretenimento vazio, entregamos armas psicológicas para a guerra da vida. Ative as notificações. O próximo passo da sua ascensão está sendo forjado e você não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Seja o mestre do seu destino, não o escravo da sua fortuna. Até a próxima.